Agora, você me permita tirar essa máscara por enquanto eu ministro a palavra. Queridos, fiquei pensando o que falar hoje. E cheguei à conclusão de que em momentos como esses a gente vive num constante conflito. E como nós estamos muito confinados, enclausurados dentro de casas, trancados, acaba, às vezes, a gente perdendo o controle e, às vezes, nos tornando opositores uns dos outros dentro de casa, debaixo do mesmo teto. Marido, filhos, irmãos. E eu fico pensando como era lá na Arca de Noé. Quanto tempo eles ficaram dentro daquela arca? Mais de um ano. Eu não pensei em falar isso aqui, por isso eu não pesquisei no momento, mas os pastores podem até me ajudar aí durante essa mensagem, dizer quanto tempo aí especificamente Noé passou. Ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras e um número sem fim de animais. Então imagina como eles precisaram ter muita calma, muita tranquilidade, muita paz. E Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, para que eles não viessem a se digladiar. Porque há uma tendência muito grande em a gente se ferir, em a gente se machucar, em a gente ferir os outros, em a gente ter o outro como opositor. Então, por isso que eu pensei de falar hoje sobre aprendendo a perdoar o nosso irmão. Eu li exatamente um texto muito clássico sobre o perdão. Mas eu quero começar dizendo que tanto no hebraico como no grego, as palavras sobre perdão significam cobrir, expiar. Isso fala do perdão divino, quando o Senhor perdoa os nossos pecados, expiou os nossos pecados, cobriu o nosso pecado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas também significa deixar ir, significa ainda soltar, e significa ser gracioso como. Esses são alguns significados, não são só esses, da palavra perdão ou da palavra perdoar. Em Salmos 78, 38, diz assim, na linguagem de hoje: porém Deus teve misericórdia de seu povo. Guarde essa palavra, misericórdia. Porém Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. O que fez Deus não se deixar levar pelo seu furor? Parar com a sua ira. E o que fazia Deus parar de se irar contra esse povo pecador? A sua misericórdia. O que faz Deus perdoar o seu povo é a sua misericórdia. Tem um salmo que é consagrado exatamente que a sua misericórdia dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre. O Salmo 136 é todo sobre isso. Se não for a multidão das suas misericórdias, nós tínhamos sido engolidos vivos, diz outro texto sagrado. Então, as misericórdias do Senhor, a palavra misericórdia vem de útero. Aí as irmãs devem entender isso mais do que eu. Lá do útero, aquele que gera, aquele que se compraz, aquele que conduz. E vai falar exatamente do perdão divino, que ele faz chover a sua
chuva e brilhar o seu sol sobre todos, bons e maus, porque Ele tem misericórdia de nós. Em Salmo 63, verso 37 diz: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Também na linguagem de hoje: não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem, a linguagem atualizada diz: soltai, porque é no sentido de soltar, de deixar ir. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Em Lucas 7,42 diz: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Eram 2 devedores, um devia 500 dinheiros, o outro devia 50, e o patrão, o senhor deles, perdoou a ambos, quer dizer, rasgou as notas promissórias e disse: vocês estão livres, vocês podem ir, quer dizer, perdoou-os. Isso é que significa perdão, no sentido de soltar, de deixar ir, de ser gracioso como. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? É Jesus que está perguntando. E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem ele mais perdoou. Quer dizer, aquele que teve uma dívida de 500 dinheiros perdoado, segundo Pedro, deve ter amado mais do que quem teve só 50 dinheiros perdoado. Quanto maior a dívida, segundo Pedro, maior a gratidão, quanto maior o perdão. Vocês viram o Gilailson aqui agradecendo a Deus em lágrimas pela vitória, porque o próprio médico disse: pastor, ore pelo Gilailson, peça a igreja para orar pelo Gilailson. Então ele sabe que ele estava por um fio, mas a mão do Senhor resgatou, e por isso ele celebra a Deus com gratidão pelo grande livramento. Então, meus amados irmãos, da mesma forma como Deus nos perdoou gratuita e abundantemente, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Eu vou repetir: da mesma forma. Como é que diz lá o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui é o inverso: da mesma forma como Deus tem nos perdoado, nós temos que perdoar. Lá no Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos orar, pedir que assim como nós temos perdoado os nossos devedores, que o Senhor nos perdoe. E aqui eu estou dizendo que da mesma forma que Deus nos perdoou, aí a coisa é muito mais abrangente. Porque Deus perdoar da forma como nós perdoamos é fácil, Ele é Deus. Agora, nós perdoarmos como Ele nos perdoou, nós amarmos como Ele nos amou, nós temos misericórdia do nosso próximo como Ele teve misericórdia de nós. Mas é exatamente isso que eu quero que você compreenda, que da mesma forma como Deus nos perdoou gratuita e abundantemente, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E com uma observação: sem nunca colocarmos limites. Porque Pedro, você viu aí no texto, ele disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo perdoar? Até 7. Ele limitou em 7 vezes. Nós somos assim: eu já perdoei. Não te digo que até 7, mas o que a igreja diz, o que o meu irmão em casa sabe, você que está nos ouvindo pelo aplicativo, pelo rádio, que foi que Jesus respondeu? Não te digo que até 7, porém a 70 vezes 7, que seria apenas um número de 490. Só que Jesus não está dizendo para nós perdoarmos 490 vezes. Olhe, eu pecar contra um desses pastores 490 vezes é praticamente impossível. Eu pecar contra você 490 vezes é praticamente impossível. Eu pecar contra o meu vizinho 490 vezes é praticamente impossível. Mas é possível eu pecar contra Albeniza
490 vezes. Ela está me ouvindo, são 38 anos de casado. Eu acho que eu já quebrei essa barreira. De 490 vezes. Quantas vezes eu tenho pecado contra ela? Mas todas essas vezes ela tem me perdoado. E eu tenho certeza que está disposta a me perdoar, como também eu estou disposto a lhe perdoar. Dentro de casa, confinado principalmente, é mais fácil pecarmos repetidamente. E tem uma coisa, aqui você está usando máscara, e lá não tem máscara. E eu não estou falando dessa máscara física, eu estou falando daquela máscara que usavam antigamente, que era uma máscara de cera, e por isso a palavra sincero vem significar sem cera, quer dizer, tira a máscara. Entre marido e mulher, nós não temos máscara. Entre pais e filhos também não. Somos nós, as pessoas normais. Eles nos conhecem como nós somos de fato. Você conhece o pastor Raposo, de terno, gravata, pregando a palavra de Deus, dirigindo o culto, saudando com a paz do Senhor. Você talvez diz, que homem abençoado. Mas quando eu estou dentro de casa, eu deixo de ser o pastor Raposo. Eu sou o Francisco, como a Albeniza me chama. Sou eu mesmo, sem máscara. Aí é preciso que o perdão seja mais abundante. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O texto diz claramente, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier te pedir perdão, ou ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E Jesus vai mais além, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então eu preciso que você entenda que nós precisamos perdoar. Você precisa me perdoar, eu preciso lhe perdoar. Você precisa perdoar o seu pastor de área, ele precisa lhe perdoar. Você precisa perdoar o seu dirigente, ele precisa lhe perdoar. Seus irmãos da congregação, seus irmãos, seus familiares em casa, precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, não podemos esperar que o Senhor nos perdoe. Está claro o texto, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, eu até negritei aqui a expressão assim, o termo assim, que devia estar escrito em letras grandes e garrafais, da mesma maneira que eu perdoo, perdoa a mim. E como é que você tem perdoado? Abraço de Tamanduá, eu vi uma vez o pastor Meton, ele sempre era engraçado, sem querer ser engraçado, era o jeito dele. Eu vi alguns lá se perdoando, lá tiveram uma dificuldade, e aí, se perdoe meus irmãos. Aí o pastor Meton levantou e pegou o microfone e disse, abraço de Tamanduá. O abraço de Tamanduá, quando ele abraça, a unha entra lá. Não sei se você conhece Tamanduá. O cachorro vem para pegá-lo, se eu sou do interior, e ele se deita no chão, e o cachorro pensa que venceu, e pá, e ele, a unha desse tamanho, morreu, acabou-se. Quando sair está morto. Então não é assim. João disse assim, filhinho, não ameis de língua, mas de verdade, de coração, de sinceridade, com sinceridade. Não sejamos hipócritas, fingidos, sejamos crentes de fato. Façamos jus a esse nome que nós carregamos, cristãos. Sejamos cristãos em casa, sejamos cristãos na igreja, sejamos cristãos no trabalho, sejamos cristãos na viagem, sejamos cristãos quando nós estivermos sozinhos dentro do nosso quarto, sem ninguém mais, com o nosso celular ou com o computador, que a gente diz que está sozinho, mas o mundo está dentro do celular e do computador. E se você é mundano, é claro que você vai fuçar as coisas, o lixo do mundo. Então sejamos cristãos de verdade, e não amemos de palavra, mas amemos de língua. Olhemos nos olhos uns dos outros, entendendo que da mesma forma como Deus me ama, ama o nosso irmão.
que aqui não tem servo grande, que aqui não tem pastor raposo, que aqui não tem crente de banco, que aqui não tem porteiro ou recepcionista, que aqui não tem isso ou aquilo. Todos nós somos servos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só nós que olhamos, digamos assim uns para os outros, mas Deus nos olha assim, ó. Não tem patente, é um exército que não tem, digamos assim, comandantes e comandados. É bem verdade que tem os líderes, mas todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Então, quero repetir, precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, não podemos esperar que o Senhor nos perdoe. Não podemos esperar que o Senhor nos perdoe se nós não perdoamos. E o texto que já citei, vou repetir de novo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha essa nota de Champlin, comentário bíblico: aquele que retém, aquele que guarda o ódio lá dentro do seu coração, está longe de ter endireitado os seus caminhos diante de Deus. Mas é isso que João diz. Se nós odiamos o nosso irmão, se nós somos ressentidos, magoados, nós estamos nas trevas. Alguém procura esse versículo aí para mim, por bondade? É lá nas cartas de João. Se nós odiamos o nosso irmão, nós estamos nas trevas, claramente nas trevas, se nós odiamos. Então Champlin está dizendo a mesma coisa: aquele que retém o ódio em seu coração está longe de ter endireitado os seus caminhos diante de Deus, e assim continua levando o seu pecado, continua carregando o fardo do pecado, porque guarda o ódio no seu coração. O seu coração não é para ser depósito de ódio, o seu coração não é para ser depósito de amargura, de ressentimento, de mágoa. O seu coração é para ser depósito de amor, de paz, de alegria. O seu coração é para ser a morada do Espírito Santo do Senhor. Acharam a referência? Então lê. Bora, meus amados. 2 João 4:20. Não. Bora, meu santo. Pega o microfone e lê, que o pessoal que está em casa precisa ouvir esse versículo. Leia. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Pronto, fechou isso aí. Está nas trevas. Aquele que diz que está na luz, mas que odeia seu irmão, está na treva. Então, o que Champlin está dizendo é a mesma coisa. Continua no pecado, continua carregando um enorme fardo do pecado. Por outra parte, aquele que foi verdadeiramente regenerado possui a atitude de perdão. O crente regenerado sabe perdoar como uma de suas qualidades essenciais. Quer dizer, o crente regenerado tem como qualidade essencial a capacidade de perdoar. Você lembra Jesus na cruz? Como é que ele diz lá para os seus algozes? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão disse a mesma coisa, ele está morrendo apedrejado. Aí você diz: ah, mas era Jesus. Pois está aí o exemplo de Estevão. Pai, não lhes imputes este pecado. Sendo apedrejado, pedra caindo, e ele intercedendo pelos seus algozes. Se assim não for, é que aquele indivíduo não foi realmente regenerado. Se não se comporta como Jesus, se não se comporta como Estevão, então é porque não foi regenerado. Continua Champlin: o perdão é um ato da alma, mediante o qual a pessoa ofendida permite que o seu ofensor fique livre,
Lembra do significado do perdão no início? Eu disse que é deixar ir, que é soltar, e dei exemplos dentro da própria Bíblia. Então o que Champ está dizendo é exatamente isso. O perdão é um ato da alma, mediante o qual a pessoa ofendida permite que o seu ofensor fique livre, deixa ir, esquecendo-se da ofensa. Aí você diz: meu pastor, como é que eu posso esquecer aquela ofensa? Eu não preciso citar, que você pode até perguntar: pastor, como o senhor esqueceu aquelas ofensas? E o exemplo que eu posso dar é da irmã Ivonete, nossa professora da EBD aqui em Bacabal. Não sei se ela está me assistindo. Ela disse que uma vez, irmã Ivonete, perdão se eu não contar direitinho aí, depois a senhora me manda aí no WhatsApp, se eu errar alguma coisa. Mas ela disse que estava orando e chorando: Deus, como eu posso esquecer? Como é perdoar e esquecer? Como é que eu posso entender isso? Esquecer. Eu não sofro de amnésia. Eu lembro de todo o mal que me fizeram. Você lembra de todo o mal que lhe fizeram. Jesus nunca esqueceu o mal que lhe fizeram. Está lá as feridas nas mãos até hoje e nos pés. Estas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Ferida nas mãos, ferida nos pés. Essas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Não esquece. E Deus falou para a irmã Ivonete: olha aí, parece que foi tua mão. Depois, irmã Ivonete, eu quero isso bem direitinho, porque eu conto sempre, certo? Olha aí tua mão, o dedo que tu quebraste. Tu esqueceste? Não. A cicatriz está aí? Tá. Tu ainda sente dor? Não, Senhor. Pois é assim o perdão, a gente lembra, mas não sente mais dor. Está livre. Está livre. Deixou ir, soltou as amarras. Isso aqui é perdoar. Quando a gente fica lembrando com dor, não perdoou. Quando a gente fica lembrando com mágoa, não perdoou. Não, eu perdoei, perdoou nada. Quando você perdoa de fato, você lembra, mas não sente mais dor. Não dói mais, não machuca mais. Não é assim? Quando está ferido e você toca, qualquer parte do corpo que estiver inflamado, parece que o corpo só pega ali, só bate naquele lugar. Mas quando não tem mais dor, quando sarou, não sente mais dor. E é exatamente assim que o Senhor quer fazer. E não esqueça que o perdão é uma terapia divina para quem perdoa. Morre, mas vai para o inferno, mas eu não perdoo. É o contrário, quem vai para o inferno é você, porque não perdoou. Mas foi ele que fez o mal, foi ela que me fez o mal. E se arrependeu, e se quebrantou, e se pôs diante de Deus: Senhor, me perdoa. Mas tem que vir a mim. Sim, a Bíblia diz: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Mas às vezes a pessoa não tem coragem de vir, mas se quebrantou, perdoou, não vai mais repetir tal erro, e você está aqui azedo ou azeda, você está aqui apodrecendo os ossos, com ódio, com mágoa, com ressentimento, e dizendo: vai para o inferno, mas eu não vou perdoar. Infelizmente, meus pêsames, é você que vai se morrer nessa situação. Já vi gente dizer assim: morro, mas não perdoo. Meus pêsames, vai morrer mesmo. Queridos, é preciso que você compreenda que o perdão divino é dado somente se o indivíduo, em imitação ao Senhor, seguindo o exemplo do Senhor, for gracioso. Lembra que uma das definições do pecado é ser gracioso como? Ser gracioso como o Senhor. For gracioso, amoroso, disposto a perdoar a seus ofensores. Textos como os de Mateus e Marcos e outros contêm esses ensinamentos enfaticamente.
A Jesus, quando conta isso, no texto que nós lemos, a partir do verso 21, ele vai contar um exemplo muito lindo. Sabe qual foi o exemplo? Ele disse que um certo homem devia 10.000 talentos. Pensa numa dívida. Também não fiz os cálculos, mas ele precisaria ir no mínimo de 1 milênio de diárias de serviço para pagar a dívida. É uma conta incalculável. 10.000 talentos. Se for o talento dinheiro, são 10.000 talentos a moeda lá. E se for talentos de ouro, é que a coisa fica pesada, porque o talento de ouro ia até 36 quilos de ouro. Um talento. 10.000. Mas vamos trazer para o dinheiro. De qualquer forma, o homem não podia pagar a conta. Mas ele chega para o Senhor e diz assim, para o seu Senhor, diz: meu Senhor, ser generoso. Eu disse para você não esquecer da palavra misericórdia. Sim. 3 bilhões de dólares, nos cálculos aqui do pastor Jairo. 3 bilhões de dólares. Talvez você nem saiba mais ou menos o que é 1 bilhão. E eu não tenho tempo para explicar. E dólares, que o real hoje está o quê? 5 e pouco? Mais ou menos isso, não é isso? Então, queridos, o moço não podia pagar. Mas ele chega para o seu Senhor e diz assim: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Sabe o que o Senhor fez? Pegou a dívida dele, só fez assim, ó. Jogou no lixo e disse: você não me deve mais nada, você pode ir. Soltou ele, perdoou, e ele saiu livre, feliz. Mas quando ele saiu, encontrou um colega dele, um conservo dele, que devia apenas 100 denários. Sabe quanto era que ele devia? Apenas 100 diárias de serviço. Esse podia pagar. E chegou para ele e disse assim: seja generoso, a mesma expressão, para comigo, e tudo te pagarei. Sabe o que foi que ele fez? Mandou bater no cara, mandou maltratar, mandou prender, açoitou. Infame, infeliz. Me lembrei agora do pastor Chaves, miserável. Correram e disseram para o patrão: patrão, o senhor lembra daquele de fulano, assim, se lembra? Daquela conta? Lembro, saiu daqui ainda agora. Perdoe a dívida dele. Pois ele encontrou fulano de tal, que só devia 100 denários, e mandou prender, mandou açoitar, por causa da dívida. O moço se encolerizou, mandou chamar e disse: mal. Essa é a qualidade de quem não perdoa, mal. Guarda esse nome, quem não perdoa é mal. Mal, servo, empregado mal, bicho ruim. Eu não te perdoei aquela dívida, porque tu me pediste misericórdia. Eu não tive misericórdia de ti. Por que tu não tiveste misericórdia desse teu conservo, desse teu colega, desse teu companheiro? E aí, ele manda açoitá-lo e prender, até que pagasse a dívida. Quando foi que ele saiu? Nunca, que ele não podia pagar a dívida. Então Jesus Cristo dá esse exemplo. Sabe quem é esse grande devedor, que deve uma conta impagável, que foi rasgada? Eu, você. Sabe quem é o Senhor que rasgou a nossa dívida? Jesus. Ele pagou a nossa dívida lá na cruz. Ele rasgou a nossa cédula, nossa nota promissória, ou nossa cédula de dívida lá da cruz do Calvário. Sabe quem é o outro que deve 100 denários? Você que deve a mim, eu que devo a você. Jesus disse: perdoa. Da mesma forma, tem misericórdia, da mesma forma que eu tive misericórdia de ti. Então, meus irmãos, nós entendemos que a pessoa que foi perdoada, regenerada e transformada pelo poder de Deus, sempre, vou repetir, sempre e naturalmente
está disposta a perdoar. Aqui complica a situação, porque se você não está disposto ou disposta a perdoar, você precisa rever o seu cristianismo. Vou repetir o que eu escrevi aqui, para você jamais esquecer. Entendemos que a pessoa que foi perdoada, regenerada e transformada pelo poder de Deus, sempre e naturalmente está disposta a perdoar a quem lhe ofende. Quando falta esta disposição em perdoar, tal cristianismo precisa ser repensado, pois implica que a pessoa não foi realmente regenerada. E foi Jesus quem disse isso. Já citamos o versículo 12 e o versículo 14, seguindo lá do Pai Nosso, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, quem lembra o restante do versículo? Também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, dá para você completar o restante do versículo? Tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Está entendido, meus amados? Vou repetir os dois versículos, palavras de Jesus. Logo tem depois do Pai Nosso, lá em Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, querido irmão e querida irmã, o perdão estendido a outros, isso é forte. Isso é Champlin que diz também. O perdão estendido a outro é o resultado e não a causa do perdão que recebemos da parte de Deus. Vou explicar para você entender. Se nós perdoamos de coração e não de língua, não apenas de palavra, isso é resultado da graça e do perdão divino que opera na nossa vida. Significa dizer que nós somos perdoados. É o resultado e não a causa. Não é porque nós perdoamos que somos perdoados, mas nós perdoamos porque somos perdoados. Isso fica muito forte, porque se você não perdoa, significa dizer que você não desfruta do perdão divino. Quem desfruta do perdão divino tem liberdade, está livre para perdoar. E é por isso que Jesus lá na cruz, agonizando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que Estevão, sendo apedrejado: Pai, não lhes impute este pecado. E quantos outros irmãos? Amado, eu já disse que Jesus ilustrou a dificuldade que as pessoas têm de perdoar com a parábola do credor incompassível, ou do empregado ruim, do empregado mau. Este empregado mau recebe o perdão, como já disse, de uma dívida impagável. Mas o infeliz não consegue perdoar a pequenina dívida do seu colega, do seu irmão. Pega lápis e papel, irmão. Pega lápis e papel, marido, esposa, pai, filho, pastor, crente. Pega lápis e papel e anota a tua dívida diante do teu Senhor. Vê se tem papel que consegue caber. Anota a tua dívida. Quantos pecados todos os dias? Quantos pecados durante a vida? Anota. Pecados horrendos. Pecados que não se deve nem contar. Que a Bíblia diz que há coisas que a gente faz que até falar é pecado. Mas você se dobrou
você se arrependeu, você se quebrantou, você pediu misericórdia, e as entranhas de Deus se moveram em teu favor, e Ele estendeu o seu braço misericordioso, o seu braço de perdão, e te trouxe para o seu colo, e te resgatou, e te expiou, e te purificou, e te colocou diante dele, propício para ouvi-lo e também para ser ouvido. Todos os teus pecados foram perdoados. Quando eu recebo alguém que está em pecado, alguém que, pastor, preciso conversar com o senhor, e geralmente em questão de pecado, eu geralmente cito esses versículos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu gosto de citar também aquele outro versículo que diz que bem-aventurado que confessa e deixa, porque alcança misericórdia. Mas eu gosto de citar aquele outro: se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? De todos. Tem certeza que é de todos? Que está lá escrito? Pois é, nos purifica de todos os pecados. Pecados por palavras, pecados por pensamentos, pecados por atitudes, pecados por práticas, pecado por aquilo que pelo bem que nós deixamos de fazer. É o chamado pecado por comissão, quando eu deixo de fazer o bem, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de jejuar, quando eu deixo de contribuir, quando eu deixo de ajudar alguém, de amar alguém, de emprestar o meu ombro para alguém. Pecado por omissão. Todos os pecados Ele perdoa. E como se não bastasse, Romanos diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Ele te perdoou e escreveu o teu nome no livro da vida. E Apocalipse diz que nós receberemos uma pedrinha branca, e dessa pedrinha um novo nome, que somente quem recebe vai saber. E eu creio nessas verdades. Quem crê, glorifique o nome do Senhor. Você crê, meu irmão, você que está me assistindo agora, pelo YouTube ou pelo Instagram? Eu creio. Mas aí, irmãos, depois de todos esses pecados perdoados, depois de toda a nossa vida pregressa ser perdoada, vem um irmão que pecou contra nós uma besteirinha. E a gente somos assim, que como o homem que recebeu o perdão de uma dívida impagável, nós queremos ser perdoados, queremos usufruir da sua graça, mas no dia a dia permanecemos na posição de crianças mimadas, que só querem receber dádivas, que só querem receber absolvição, que só querem receber comida, que só querem receber carinho. Em outras palavras, queremos o pão dos milagres, mas não queremos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, o exemplo de Jesus. Você lembra daquelas pessoas? Jesus Cristo, vocês me seguem por causa dos pães, da multiplicação dos pães, mas não queriam ser cristão. Tem gente assim, que quer a cura divina, mas não quer ser cristão, que quer o perdão, mas não quer perdoar. Você já viu aquela criança mimada que chora pelo, sei lá, biscoito, alguma coisa lá, gostosa, e aí chega o outro irmãozinho dele, me dá um pedaço, não dou. Jaime, o Jaime talvez não goste, me perdoa, Jaime, se eu vou te contar essa aqui. Sansão, lá em São Paulo, e o Jaime em Santo Antônio dos Lopes. Lembro como hoje, o Sansão chorando para o Jaime dar, o Jaime já estava todo mimado, pediu lá não sei o que, mamãe fez. Aí,
De repente o Sansão chegou, me dá um pouquinho, não dou. É assim que nós somos, mimados, queremos o perdão, queremos a graça, queremos a bênção, queremos a prosperidade, queremos tudo, mas não queremos seguir Jesus, o exemplo de Jesus. E eu estou falando no exemplo aqui, do exemplo de perdoar. No exemplo de perdoar, Deus quer que sejamos seus filhos. Deus quer que sejamos parecidos com Ele. E a principal característica do Filho de Deus chama-se misericórdia. Crente que não é misericordioso, o homem citado, o crente mal citado, o seu patrão disse para ele: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Meu irmão, se o Senhor não tivesse misericórdia de mim, eu não estaria aqui. Se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, eu não estou falando em relação à pandemia, não. Estou falando no sentido de vida eterna. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, todos vão para o inferno. Mas por sua misericórdia somos salvos, somos perdoados, somos redimidos. Como é que nós não vamos usar de misericórdia com os outros? E eu quero que você compreenda que a misericórdia nos liberta do antigo padrão humano de ação-reação. Alguém agiu conosco, a gente reage. Alguém falou uma besteira, a gente responde com a mesma moeda. Paga com a mesma moeda. Isso em casa a gente vê demais. Paga com a mesma moeda. Padrão humano de ofensa, vingança. Me ofendeu? Tome. Mas esse não é o comportamento do cristão. Sem a misericórdia, nós não abriremos mão do direito de cobrar dos outros o que nos devem. Vai me pagar. E é com juros, multa e correção monetária. Engaveta lá. No dia que der certo, cobra. Pisa em cima, machuca. Isso é cruel, irmãos, entre cristãos. Não era para acontecer, mas acontece. Vingança fica marcando, e isso é terrível quando chega no púlpito. Isso é terrível entre pastores. Como é que um homem de Deus, como é que um pastor guarda mágoa, guarda rancor? Como é que um pastor procura a oportunidade de se vingar? Eu acho que nem crente é. Não devia ter nem o nome de crente, quanto mais de obreiro. Pastor, o senhor sabe o que o senhor está falando? Estou falando para o Brasil inteiro, para o mundo. Nós somos cristãos e devemos perdoar uns aos outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se não perdoamos, nós estamos preparados para nos vingar, como o moço lá, como o servo mau, que machucou, que prendeu o seu conservo. Estamos preparados para nos vingar, para condenar, se não nos pagarem a dívida. Então essa, infelizmente, é a posição de alguns. Esquecemos que quando não perdoamos, o que acontece, igreja? Nós não somos perdoados. Porque se somos perdoados, nós aprendemos a perdoar. E também quando não perdoamos, somos nós mesmos que ficamos presos. Quer ver? Observe o final da cena lá, do texto que nós lemos. Ele prendeu o seu amigo, porque não tinha pago os 100 denários. Mas no final das contas, quem ficou preso? Ele. Foram contar para o patrão, e o patrão chamou e o prendeu. Então, quando nós não perdoamos, somos nós que ficamos presos. Ficamos presos aonde, meu irmão? Nas grades do ressentimento,
nas grades do desejo da vingança, nas grades da decepção, nas grades do desânimo, nas grades da amargura, nas grades do ódio. São grades terríveis. Quando não perdoamos, nós amarramos as faltas do outro em nós mesmos. Lembra daquele exemplo que eu dei aqui, agarrado ao corpo da morte? Pegava o miserável do criminoso e amarrava ao corpo da pessoa que ele tinha assassinado e deixava apodrecer lá. Alguns dizem que é por isso que Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? E alguns ficam agarrados ao corpo dessa morte. Falou o quê? Quem não perdoa acumula pecados. Então, ele está amarrando as faltas dos outros ou do outro em si mesmo. E essas faltas agarradas lhe impedem de caminhar. É por isso que ele azeda, por isso que deixa de se congregar, por isso que se desvia e acha que resolve indo para outra igreja, e dali já não dá mais certo e vai para outra igreja. Muito tempo atrás, quando essa igreja aqui, ainda era Batista Nacional, um rapaz de lá veio chateado, zangado com seu pastor, com raiva, cuspindo bala: quero falar com o senhor. Eu digo: pois não, sente aí. Ele sentou, aí foi e disse que queria vir para a Assembleia de Deus. Eu digo: mas por que você quer vir para a Assembleia de Deus? Você é de qual igreja? Ele me disse. Eu digo: mas uma igreja tão boa, uma igreja tão abençoada. É, mas é o pastor. Aí encheu de nome ruim o pastor. Eu digo: pois deixa eu lhe dizer uma: eu não aceito você na Assembleia de Deus. Ele: mas por quê? Eu digo: você está magoado, você está ferido, você não está crente assim. Sabe onde é que a gente procura o que perdeu? É aonde perde. Volte, reconcilie-se com o seu pastor, perdoe o seu pastor, se entenda com ele. Eu tenho certeza que quando você fizer isso, você não vai mais querer vir para a Assembleia de Deus. Tempos depois ele me procurou para me agradecer: pastor, muito obrigado, o senhor me ajudou a me sarar, a me curar. O pior é que tem igreja para todas as cores, para todas as idades, para todas as classes, e aí alguém sai aí azedo de ódio, de amargura, disso e daquilo, e aí chega bem ali, aí passa um pano morno neles. O pecado está lá dentro, nunca se cura. Sabe o que acontece? Se morrer nessa situação, vai para o inferno. Quando não perdoamos, amarramos as faltas do outro em nós mesmos, e essas faltas nos impedem a caminhar. São pecados acumulados, como já foi dito ali pelo pastor George. Então, meu querido, para dizer amém, precisamos perdoar. Olhe bem para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: precisamos perdoar. Se é marido e mulher aí, como diz Laílson e a irmã, diga assim: me perdoe. Porque a gente peca constantemente. Precisamos perdoar, precisamos soltar, deixar ir o outro, livre, desimpedido. Perdoar significa livrar a nós mesmos e ao outro da armadilha de culpar alguém. Perdoar é não ficar se fazendo de vítima e envenenando os outros. Procurai não ter em vosso coração nenhuma raiz de amargura, que brotando prejudica a muitos. E fechando com chave de ouro o que Jesus disse, bem claramente, só para você ouvir, não precisa você ler. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se confirme. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se não escutar a igreja, então disciplina-o. Considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes no céu, na terra será ligado no céu.
tudo que desligarde na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o que disse Jesus? Aí estou no meio deles. Quem ainda lembra qual é o pensamento da irmã Ivonete? Hein? Como foi que ela disse? Perdoar é quando a gente não sente, quando a gente lembra sem sentir dor. E quanto você lembrar e sentir dor, você não perdoa. Perdoe, sara essa ferida, te livra dessas algemas, te livra desse peso, te liberta e passa a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o perdão de Deus está à tua disposição sempre. Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Você pode dizer amém?